Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Vou ler de novo. Isaías 52, versículo 7. Algumas versões, às vezes, fala diferente, Mas é o mesmo sentido. Diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Amém? Irmãos, este livro, esta passagem, foi escrita aproximadamente 712 anos antes de Cristo. Mas é uma palavra tão atual, que fala tanto conosco. Agora você imagina o dia que nós vivemos, dias de comunicação fácil. Ainda nós mesmos que estamos aqui, muitos de nós, nós vimos o computador chegar em casa, a internet. Mas nesta época aqui, 712 anos antes de Cristo, não tinha isso. Não tinha internet, é claro, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha correio, como nós conhecemos hoje, um correio Sedex, não tinha. Ainda mais tempo atrás, o telégrafo não tinha também. Então, como que se transmitia mensagens? Através dos mensageiros. Pessoas a cavalos ou a pé, de cidade em cidade, levando as notícias, levando o recado, levando a mensagem. Então, como você lê aqui, essa palavra 52:7 de Isaías, imagina você, que diz, que leva esse mensageiro, que faz ouvir a salvação. A palavra salvação, ela tem um sentido de salvação, de vida eterna, de salvação de cura. Como Jesus falava, vai, a tua fé te salvou, ou seja, te curou. Salvação também de uma cidade que estava presa, cercada, fechada, por causa de um momento de guerra. Por causa de um momento de guerra. E de repente esta cidade recebia o livramento, a salvação, como aconteceu a salvação na época do rei Ezequias, que Deus livrou do assédio do Império Assírio. Então, a cidade, ela ficava apreensiva em muitas ocasiões, fechada, as pessoas fechado, isolado, esperando uma notícia, esperando a chegada do mensageiro. Por quê? Porque o seu povo, a sua terra estava em guerra. E os seus filhos saíram para a batalha, os esposos saíram para a batalha, o exército saiu para batalhar, e deixou ali as mulheres, as crianças, alguns soldados, a cidade fechada, e a cidade apreensiva, esperando qual seria o resultado, se eles ganhariam a guerra ou se eles perderiam a guerra. Então era uma situação de medo. A situação deles era pior do que a que nós vivemos hoje. Na pandemia, você vê como que é ruim, isolado, quarentena, uso de máscara, que é ruim, não é bom usar. Você está sem máscara, você parece que é um criminoso, você parece que você é o culpado, é algo horrível ficar preso. Quem é do grupo de risco,
preso, não é preso, né? É isolado, se protegendo, mas é ruim, esperando a notícia o quê? Da vacina. A Inglaterra está produzindo, os Estados Unidos está produzindo, a China está produzindo, a Rússia está produzindo, esperando qual país vai soltar primeiro esta vacina para tirar-nos dessa situação de terror, para trazer salvação para nós, para abrir a porta da igreja, abrir a porta da casa, para quem gosta dos clubes e assim por diante. Então é uma situação que nós estamos vivendo no Brasil desde março, uma situação muito ruim, muito ruim. Agora você imagina essas pessoas nessa época, e tendo o esposo, o filho, todo mundo na guerra, e olhando ao horizonte, lá no monte, ao longe, para ver se vem o quê? Se aquele mensageiro chega. Quem aqui já morou em fazenda sabe o que é isso? Né? Fica longe olhando aquele carro, aquela pessoa que vem lá longe. Aquele barulho, olha, parece que é um carro, né? Não era assim? Que morava em fazenda? Ó, parece que está chegando um carro aí, olha o barulho. Tentando identificar o barulho, é uma expectativa. Agora, nós temos uma noção muito boa, por causa daquilo que nós estamos vivendo, nós temos uma noção muito boa desse cenário aqui, desse contexto. De uma cidade apreensiva, fechada, esperando o mensageiro chegar. E qual vai ser a resposta? Qual vai ser a mensagem que ele vai trazer? Então, irmãos, quando os familiares dessas pessoas, dessa cidade, as pessoas dessa cidade, o exército, quando eles iam para a batalha, claro que tinha que ter um treinamento, mas quando eles chegavam na linha de frente para a batalha, antes da guerra, acontecia algumas coisas. Talvez você não sabe ou se esqueceu, mas nós vamos ficar sabendo. Ficaremos sabendo então saberemos o que acontecia antes da batalha. E hoje você vai entender aquela passagem que fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Uma passagem muito difícil de ser interpretada e é a dúvida de muitas pessoas. Então, quando chegava a batalha, tocava-se então a trombeta, chamando em Israel, chamando as tribos, algumas ou todo Israel para a batalha. Então, quando tocava a trombeta, chamava-se as pessoas para a luta, aquelas que tinham a idade apropriada, então eles se apresentavam ali para entrar numa guerra. Então, existia uma palavra, está lá em Deuteronômio capítulo 20, depois você pode ler na sua casa. Até algumas Bíblias trazem um título que não faz parte da Bíblia, mas é um título que melhor ilustra, que fala assim, a mobilização para a guerra. Deuteronômio 20. Então começa dizendo assim, né, que quando vocês chegarem para a batalha, e virem exército mais poderoso do que vocês, soldados, carros de guerra, a Bíblia fala, não temais, não tenha medo, porque Deus vai estar com vocês nessa batalha. Amém? Então já existia esse versículo. Então quando tocava-se a trombeta, chamando todo mundo para a batalha, aqueles que se apresentavam eram os chamados para a guerra. Esses são os chamados. E quando eles chegavam lá, ele já sabia desse versículo, que Deus havia falado no versículo 1, olha, vocês lembram que foi Deus que tirou vocês do Egito. Não tenha medo, porque Deus está com vocês nessa luta. Aleluia! Aleluia! Quem crê aí que Deus está contigo nessa luta? Você crê mesmo, irmãos? Amém? Você crê mesmo que Deus está com você? Porque se você crê que Deus está com você,
Quando você escutar a trombeta de Deus chamando você para a guerra, você vai lá então. Vai lá na linha de frente, meu irmão. Ah, pastor, não escutei. Não, você visualizou a mensagem no WhatsApp, meu irmão. Você não ouviu, mas você visualizou a convocação para a peleja, a convocação para a batalha, a convocação para o evangelismo, a convocação para a faxina, a convocação para o culto, a convocação para a cesta básica. Se você ouviu o chamado, se você ouviu o toque da trombeta, pode ir, porque Deus está com você. Porque Deus é contigo. Aleluia! Quando ele chegava na frente da batalha, glória a Deus, o sacerdote ia na frente do povo de guerra. E falava assim o sacerdote: olha, não desfaleça o coração de vocês. Não tenham medo. Não trema. Não treme. Não treme de medo. Não fique com medo. Não fique. Porque Deus está com vocês. Aleluia. Já existia a palavra. Agora tem um obreiro lá, o sacerdote que entra, vai lá na frente, né? Não tinha microfone, mas se fosse hoje ele pegar o microfone na mão e fala: ó, não tenha medo, tá? Não desfaleça o coração, não tenha medo e não trema. É feio você tremer. Não treme de medo não, porque Deus ele vai combater com vocês essa batalha. Olha, já tinha palavra escrita na Bíblia, palavra escrita, agora a palavra pregada pelo sacerdote. O sacerdote saía da frente do povo. Aí chegavam os oficiais e colocavam na frente do povo e falavam assim: quem de vocês construiu uma casa nova e ainda não morou? Aí as pessoas levantavam a mão e falavam: pode ir embora. Pode ir embora, porque se vocês morrer, alguém vai tomar conta da casa de vocês. Isso não vai ser legal. Vai embora. Aí os oficiais falavam: quem plantou uma vinha e ainda não gozou dos frutos? As pessoas levantavam. Agora todo mundo plantava vinha lá. Levantava a mão: pode ir embora, porque vai que você morre. Alguém vai chupar a uva vai ficar dando risada de você ainda. Quem está noivo? Quem ficou noivo? Aí levantava a mão: vai embora, porque vai que você morre, e outro vai tomar sua noiva, não vai ficar legal para você. Irmãos, você já parou para pensar que independentemente da quantidade de pessoas que ia levantar a mão, todos eles iam embora? Isso daí, irmãos, não fazia falta alguma, porque quem batalhava com eles era Deus. Irmãos, para Deus dar vitória, não importa se é muito ou se é pouco. Aleluia! Porque conosco está o nosso Deus. Aí eles faziam a última pergunta: quem é medroso? Quem tem medo? Quem tem medo? Aí um monte de gente levantava a mão: pode ir embora, porque na hora do calor da batalha você vai correr, você vai fugir, e os seus irmãos vão ficar com medo também, porque vai ver você correndo, vai correr também. Então vocês vão embora. Aí, irmãos, todos esses que foram embora eram aqueles que eram chamados, mas não eram escolhidos. Isso é a diferença de quem é chamado e de quem é escolhido. Mas é interessante que quando nós chamamos, nós tocamos a trombeta, quando existe um chamado, né? Não são todos que são escolhidos. De acordo com Deuteronômio 20, alguns têm os seus motivos. Alguns têm os seus motivos para não batalhar. Alguns têm os seus motivos, né? E motivos muito bons, justificativas boas para poder não guerrear. Alguns têm. E é interessante, em nossos dias, que com muitas pessoas que querem fazer uma coisa errada, ele quer achar na Bíblia um motivo, uma justificativa para ele poder sair bonitinho da história. Vocês já ouviram isso? Tem pessoas, por exemplo, que querem beber. E aí eles pegam: pastor, Jesus transformou a água em vinho. Quem já ouviu isso daqui? Né? Jesus transformou a água em vinho.
Mas o milagre não era nem a água nem o vinho, era a transformação. É isso que tem que acontecer na tua vida. E as pessoas querem, a pessoa ela quer divorciar, ela quer separar, e ela quer arrumar um motivo. E a pessoa não consegue achar na Bíblia um motivo para separar. E um dia uma pessoa me perguntou, não tem algum motivo, não tem alguma passagem na Bíblia que eu possa separar? Eu falei, olha, deixa eu falar algo para você, se você quiser largar, você larga, mas não seja legalista não. Agora você quer largar a sua mulher, quer achar o motivo na Bíblia. As pessoas têm os seus motivos. Alguns têm os seus motivos, como o Alisson falou aqui, para dar 2 moedas de prata, porque tem a viúva que deu 2 moedas de prata. Outros têm os seus motivos para tirar o dinheiro de tudo da pessoa. Alguns pilantras pega todo o dinheiro da pessoa porque falam, a igreja primitiva deu tudo. Não é? Alguns não querem ser dizimistas e acham versículos na Bíblia. Outros não querem fazer alguma coisa. Outros não querem que a mulher fale na igreja. Ele vai achar um versículo na Bíblia. Ele quer um motivo na palavra. Ele quer algo que ampare ele, para suavizar a consciência dele, porque a consciência dele está acusando. Rapaz, está errado, mas ele quer achar na Bíblia. Ele quer encontrar na Escritura. Alguns querem explorar a esposa, e vai lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa. E assim por diante, as pessoas eles querem achar os seus motivos na palavra de Deus para não guerrear. Quer achar os seus motivos para não batalhar, para tirar o corpo fora. Ou outros falam que tem medo. Eu tenho medo porque se eu fizer isso, sabe, eu tenho medo, pastor, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo disso, e o medo daquilo é tanto medo. E quem ia para a guerra era apresentado perante eles, e eles abertamente apresentavam os seus motivos ou apresentavam os seus medos para tirar o corpo fora da batalha. Irmãos, Juízes capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, fala sobre a batalha de Gideão. Sobre Gideão. O Senhor chamou Gideão para uma guerra, e Gideão tocou a trombeta, e os chamados vieram. Todos aqueles que ouviram o toque da trombeta são chamados, eles vieram e se apresentaram 32.000 pessoas para a batalha. Aí Gideão pega e faz a pergunta: quem tem medo, volte. 22.000 voltaram. 22.000. Por quê? Porque quando fala quem tem medo, a primeira coisa que vem à cabeça é quem o inimigo que ele vai lutar, e não o Deus que ele serve. Você sabia disso? Porque quando Golias desafiou, eu quero um homem. A primeira coisa que as pessoas que vinham à mente dele e que eles viam, era o Golias, era o gigante. Não era Deus. Ou seja, que quando Gideão falou, quem tem medo? Quem tem medo volte. A primeira coisa que deveria vir à cabeça, o que era? Deuteronômio 20. O Senhor está comigo nessa peleja. O Senhor vai batalhar comigo. Era a primeira coisa que devia vir à cabeça dele, era a palavra. Mas quando falava, quem tem medo volte, a primeira coisa que vinha na cabeça não era a palavra, era o inimigo. Não era a promessa de Deus que vinha sobre ele. Ele não lembrava da promessa, não lembrava daquilo que Deus falou com ele em oração, ele chorando, prostrado. Não lembrava do que Deus falou na oração, não lembrava o que Deus falou na pregação, não lembrava o que Deus falou na palavra, não, lembrava do inimigo, midianita. O midianita é terrível, os midianitas chegam de camelo, eles são terríveis, eles são ferozes, é a primeira coisa que vem. Deixa eu falar algo para você, que quando nós fomos confrontados, se a primeira coisa que vier é o tamanho do nosso inimigo, irmão, nós estamos enrolados. Mas se quando o gigante aparecer, ou quando aparecer a luta para você, antes de vir um gigante na tua mente, se vier a palavra e você dizer, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos,
Aleluia, como o Alisson pregou domingo lá, eu vou no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É por isso, irmãos, que o Senhor sabia disso, é por isso que a palavra falava, olha, inculca a palavra na cabeça do teu filho. Teu filho levantando, andando, deitando, andando, trabalhando, coloque a palavra na cabeça, coloque na cabeça, coloque a palavra. Por quê? Porque na hora que falasse, quem quer ir embora, quem está com medo da batalha, ia vir a palavra, não ia vir o inimigo, não ia vir o medo. Então, 22.000 levantaram as mãos e foram embora. Juízes 6, 7, 8. Ficaram só 10.000 para lutar contra um exército. São aquelas pessoas que tiveram seus motivos. Tiveram seus motivos. Irmãos, um dia lá diante de Deus nós seremos julgados. E os segredos escondidos dos corações serão todos trazidos à tona. É por isso que o Salmo 139, o salmista dizia, Senhor, sonda e me conhece. No final do Salmo ele fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não adianta, irmãos, nós enganarmos a nós mesmos, a nossa consciência, ou acharmos que estamos enganando os outros. Como Paulo falou, que ele tinha uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Porque ele procurava levar uma vida que agradava a Deus. Na batalha de Gideão, 10.000 ficaram. O Senhor falou para Gideão, é muita gente ainda, Gideão. Desce ao córrego. Né? Desce ao corgo, como a gente fala. Faz esse povo beber água. Eles desceram e o Senhor falou, você vai separar 2 grupos. Aqueles que se ajoelham e colocam a boca na água e bebe. E aquele que pega a água na mão e leva a boca, separa em 2 grupos diferentes. Porque aqueles que ajoelham e bebem a água, eles tinham todo um ritual de purificação. Obrigado. Eles tinham todo um ritual de purificação. Ajoelhar-se, bebesse água, poderia beber alguma coisa imunda, ficar cerimonialmente imundo e trazer uma derrota para todos. Ou às vezes aquele que se abaixa era uma pessoa desligada, uma pessoa que não, um soldado que não é vigilante, um soldado que não é alerta. Ele já vai ajoelhando, não quer saber quem está em volta, se o inimigo está olhando. Não, quem pega a água, leva a mão, ele está vendo o que bebe. Se é alguma coisa imunda, porque na época era assim, será alguma coisa que ia tornar imundo ele ou não. Ele está bebendo aquilo ali, ele está de olho, ele está em alerta, ele está vigilante, ele está atento, ele é uma pessoa cuidadosa. Então, quando eles foram descer para beber água, somente 300 foram escolhidos. Então é isso que a palavra fala, que muitos são chamados, 32.000, mas poucos são os escolhidos, só 300. Mas agora você percebe que quando você chama, vem todo mundo. Mas quando Deus vai escolher, de acordo com Gideão, a passagem de Juízes, de acordo com Deuteronômio 20, o critério de escolha não está em Deus. Os parâmetros de ser escolhido ou não está na pessoa. Não é Deus que pega, vem todo mundo, Deus fala, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Não, não é. As características de quem ia ser escolhido não está em Deus, simplesmente na soberania de Deus. Eu quero você, você, você. Não. Nesse caso da batalha, não. Nesse caso, eram parâmetros, características da pessoa. Era a pessoa que não tivesse o motivo. Era a pessoa que não tivesse o medo. Era a pessoa que fosse beber água e agisse de maneira vigilante, de maneira prudente. Então eu vou dizer algo aqui, irmãos, para nós nunca mais esquecermos. Se você fala que você não é chamado, isso não é verdade, porque Deus chama assim. E se você quer saber se você é escolhido ou não, eu quero dizer algo. Que a característica e não está em Deus, está em você, está em mim.
O que vai determinar se eu sou escolhido ou não, não é o dedo de Deus me apontando. São as minhas qualidades, as minhas motivações, os meus medos, as minhas desculpas, o meu posicionamento, a minha vigilância. São todas essas coisas que dirão se eu sou ou não escolhido. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta. Ficou pior ou ficou melhor agora? Piorou ou melhorou? Irmãos, 300 pessoas sobraram. Mas Deus falou para Gideão que ele ia dar a vitória para ele. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus que ia dar a vitória. E quando eles iam para a batalha, e que eles ganhavam a guerra, o que acontecia? Dentre todos aqueles escolhidos, foram chamados, foram escolhidos, permaneceram vivos na batalha, porque tem uns que caem, permaneceram em pé, como fala em Efésios 6, luta, vista a armadura, luta e fica em pé, viu? Não cai não. Salmo 91. Não cai não, 1000 para cá, 10.000 para lá, você fica em pé. Dentre todos aqueles que já eram chamados, escolhidos, lutaram, ficaram em pé. Dentre todos esses, eles escolhiam um para levar a notícia de vitória lá para a cidade. Aleluia. Então este homem aqui, que eu li, Isaías 52:7, quão formosos são os pés daquele que anuncia coisas novas. É aquele que saiu do campo de batalha, aquele que foi chamado para a guerra, aquele que não apresentou desculpa, aquele que não tirou o corpo fora, aquele que foi escolhido, aquele que ganhou a luta, que venceu o inimigo. E dentre todos aqueles, dentre todos os escolhidos, ainda ele foi escolhido para levar como mensageiro a notícia de vitória lá para a cidade. Então, o portador de boas novas, ele é um escolhido dentre todos os escolhidos e dentre todos os que foram chamados. Aleluia. Esse é o escolhido dos escolhidos. Você percebe, irmãos, que Isaías 52, versículo 7, você sabe o que vem depois de Isaías 52? Isaías 53, você sabia disso? É claro, né, pastor? É que na Bíblia não tinha capítulo e versículo quando foi escrito, era um rolo. Então 52 e 53 era uma sequência. Quando ele fala no 52, versículo 7, sobre o mensageiro que leva a notícia boa, no 53 ele fala sobre o quê? Sobre a vitória de Jesus na cruz, irmão. Isaías 53 é a vitória de Jesus sobre o reino das trevas na cruz do Calvário. Aleluia. Então Isaías 52, versículo 7, o mensageiro de boas novas, ele está levando o quê? Que mensagem que ele está levando? Ele está levando a mensagem, olha, ele tá levando a mensagem assim para as cidades, olha, Jesus na cruz do Calvário, ele derrotou o inimigo. Esse portador de boas novas é aquele que leva a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, meu irmão, é uma mensagem de vitória, de triunfo para todas as cidades, para todos os povos, para todas as nações, meu irmão. O portador de boas novas é um escolhido dos escolhidos que leva a mensagem da cruz. Não leva, irmãos, mensagem de envelope, não. Não leva mensagem de prosperidade, não. Não leve mensagem de campanha furada, não. Não leva mensagem, irmãos, para enganar os outros, não. Ele leva a palavra da cruz. É a mensagem da cruz, aleluia. Aleluia. Quem aqui é portador de boas novas, levanta suas mãos. Aleluia. Quem aqui prega a mensagem da cruz? Se você leva a mensagem da cruz, saiba de uma coisa: você é um escolhido dentre todos os escolhidos. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a irmã tomar água aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, olha só. Aí a Bíblia, imagina aquela cidade fechada, esperando o mensageiro chegar. Imagina aquela cidade que está comendo comida contada, porque não sabe quantos dias vai durar aquela guerra, quantos dias vai durar aquela situação. Estão comendo comida contada, com medo, não sabendo o que vai acontecer. E aquela cidade está esperando esse mensageiro chegar com uma notícia boa para eles. Irmãos, é assim que acontece. As pessoas, cidades, famílias, nações, casas, estão esperando eu e você chegarmos com uma notícia boa para eles. Ainda que eles não saibam disso, mas nós sabemos, porque Deus está falando conosco hoje aqui. Nós sabemos que quando você vai levar a palavra para alguém, é como isso daqui, irmãos. Você vai levar uma mensagem de libertação naquela casa, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura para aquela família. Você vai levar uma notícia para eles, irmãos, que vai tirar a casa inteira do cativeiro. Você vai levar uma notícia, irmãos, uma palavra que vai tirar, irmãos, às vezes uma vila, uma comunidade de uma prisão tremenda. Você tem essa palavra, eu tenho. Nós temos esta mensagem da vitória, do triunfo. Como Colossenses fala, que o Senhor triunfou na cruz do Calvário. Eu e você somos portadores desta palavra de triunfo, aleluia, glória a Deus. Como pode, irmãos, nós temos essa palavra de triunfo, aleluia, aleluia, e nos escondermos, nos omitirmos? Não pode, irmãos. Quem leva esta mensagem é porque ele foi totalmente escolhido por Deus para essa incumbência, aleluia. E se o mensageiro não for, a cidade fica presa. E se o mensageiro não chegar lá, vão estar com fome, vão estar com medo, vão estar, irmãos, preocupados com o dia de amanhã, com o futuro. Agora, como que pode, irmãos? Eles estão preocupados, irmãos, estão com medo. E eu também estou com medo aqui. Imagina, eu não chego lá. Jesus, ele falou, quando ele foi ao céu: ide por todos os mundos, fazei discípulos de todas as nações. Esse evangelho, ele tem que chegar até os confins, ou seja, essa mensagem de triunfo que eu dei para vocês, você tem que levar essa mensagem até os confins, aleluia. Eu não posso trancar na minha casa e eu ficar com medo, e eu ficar sabendo, não, nós já somos vencedores, como aqueles 4 leprosos em Eliseu, né? O inimigo foi derrotado por Deus, e eles entravam numa tenda, comia colar de ouro, pulseira de ouro, roupa, e eles fazendo as festas, os 4. Aí de repente um olhou para o outro e falou: isso não é bom o que nós estamos fazendo, isso que nós estamos fazendo não é bom. Nós estamos fazendo a festa aqui nós 4, nós estamos enriquecendo nós 4, nós somos um grupinho, nós somos uma panelinha, nós temos a notícia da vitória. O povo está lá fechado, faminto, o povo está com fome, o povo está com medo. Tem gente comendo seus filhos lá, que era isso que estava acontecendo. E eu e os 4 poderiam dizer: nós temos a notícia de vitória, nós temos a notícia, e nós estamos preocupados só conosco. E eles falaram um para o outro: não é bom o que nós estamos fazendo. Irmãos, quão maravilhoso é quando a pessoa cai em si e ela fala: isso que eu estou fazendo não é certo, não é bom isso que eu estou fazendo, eu não posso tirar meu corpo fora. Mas é que eles mandaram todo mundo, não é bom o que eu faço.
o meu isolamento. É claro, sem ser extremista, né? Tem pessoas que estão contaminadas, têm que se isolar para não passar para os outros. Nós não somos extremistas, vocês sabem disso. Mas vocês estão entendendo a palavra. Que muitas das vezes, irmãos, nós formamos aquele grupinho que nós estamos bem. Nós estamos bem aqui em Três Lagoas, graças a Deus. Deus está operando. Estamos bem aqui na nossa casa. Nossa família toda é salva. Tudo está dando bem para nós. Tudo está caminhando bem. Irmãos, mas podia, em nome de Jesus, uma pessoa olhar às vezes, o marido olhar para a mulher olhar para o marido e falar a verdade. Falar, não é bom isso que nós estamos fazendo, isso não é bom. A família, aquele grupinho, fala assim, isso daqui que nós estamos fazendo não é bom. Porque nós temos a palavra de vitória. Porque nós temos a solução para muitas vidas. Nós temos a notícia de triunfo. Tem gente que está sofrendo. Tem gente que não sabe o que vai comer amanhã. Tem gente que não sabe o que vai fazer da vida. Tem gente que não sabe. E você sabe. Você pode dar um rumo para ela. Você pode dar um caminho, um destino para ela. Como mensageiro que chegava com a mensagem de salvação, e quando ele entregava a mensagem, olha, nós fomos libertos, nós ganhamos a vitória nossa, quando ele chegava, e aí ele falava assim, o nosso Deus reina, falava assim, o teu Deus, né? Ele levava a mensagem, olha, o Deus de vocês deu a vitória, o Deus de vocês reina, aleluia. Esse Deus de vocês ainda Ele está no trono, aleluia. Vocês não vão perder a batalha não, Ele está no trono, Ele está no controle, no comando de tudo. Mas não é bom isso que nós fazemos. Guardar a mensagem de vitória só para nós, isso não é bom. E a Bíblia fala, quão formosos são sobre os montes. Porque ser mensageiro na descida é facinho. No vale é fácil. A batalha deles era no vale. Eles guerreavam em vales. Vale do Jezreel e assim por diante. Nos vales. Ele ganhava a vitória, saía subindo os montes. Porque Deus havia falado para Moisés, a terra de vocês é de monte e vale. Ele saía descendo vales, subindo monte, descendo vales, subindo monte. Para quê? Para levar a palavra. Por quê? Porque ele tinha dificuldade. Você acha que era fácil para ele lutar e sair? E às vezes ele estava cansado, mas na hora que ele ia parar para caminhar um pouco, ele pensava, tem alguém precisando dessa palavra. Aí estava escurecendo, ele já não estava enxergando. Não, eu vou dormir à noite, mas se eu dormir essa noite, pode ter algumas pessoas que vão comer os seus filhos, como aconteciam. Pode ter alguém que vai suicidar essa noite. Pode ter alguém que não vai conseguir, eu não posso. Você está entendendo? Então ele tinha que ter perseverança. Ele tinha que ter, não podia monte ser obstáculo para ele. Eu e você não podemos parar, colocar um monte na nossa frente e dizer, pastor, esse monte não deixa eu caminhar mais. Essa montanha não deixa eu andar mais. Tem uma montanha na minha frente, pastor. Você não pode falar isso. Você não pode. A Bíblia fala, quão formosos são sobre os montes. Porque, irmão, subir um monte correndo não é fácil não. Subir já não é fácil, ainda mais correndo, sabendo que a velocidade, né, a rapidez, a prontidão, e irmãos, valer muito para quem estava esperando essa notícia. E a Bíblia fala assim, quão formosos são os pés sobre os montes. Ela não está dizendo, quão formosos são os pés em cima do púlpito.
Quão formosos são os pés naquele sapato tão bonito, aquela sandália tão bonita. Quão formosos são os pés daqueles que sobem na plataforma e prega a palavra. Quão formosos, a Bíblia não fala assim, a Bíblia não fala. Quão formosos são os pés daquele que sobe aquele palanque e faz aquele show bonito para aquelas multidão. Aqueles que cantam, aqueles que... quão formosos são os montes daqueles que estão com aquelas cadeiras lá em cima do púlpito. Cada cadeira bonita, cada poltrona bonita. A Bíblia não fala como são formosos os céus, sobre os montes, os pés daquele casal tão bonito em cima do púlpito, aquelas poltronas, né? O pastor da igreja. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala quão formosos são os pés sobre os montes, irmãos. Não é aquele, você quer ouvir a verdade? Não é aquele que está aqui esperando as pessoas chegar para ouvir a notícia, não. É aquele que vai levar a notícia. Porque aquele que está preso lá, nem na porta da cidade ele não sai, nem da casa, nem do portão. Não abre nem a porta da casa, nem o portão. Está com depressão já. O inimigo tomou conta muitas das vezes. Ele não sai. Ele não sai para vir à igreja e ouvir os pés sobre os palcos, os pés sobre os púlpitos. Não, ele não sai. Os portadores de boas novas são aqueles que saem, são aqueles que vencem os obstáculos da vida, são aqueles que foram chamados e não colocaram desculpa, são aqueles que foram chamados e não tiveram medo, são aqueles que foram escolhidos, são aqueles que foram escolhidos e batalharam, e aqueles que batalharam, e aqueles que foram escolhido para levar essa notícia. Então saiba de uma coisa. Você sabe o que significa evangelho? Significa boas novas.